Boa noite, pessoal, né? Bom dia, boa tarde, né? Em geral é boa noite. Bom, a gente está gravando essa aula em substituição à modalidade presencial por força maior, e aí eu estou justamente gravando um áudio para vocês, né, se orientarem, né? Essa aula a gente vai executar uma aula gravada, tá? Bom, vamos falar, pessoal, da unidade 2.2, o nosso quinto encontro, vamos falar um pouco de ética, tá, e moral, né? Aí, assim, acompanhando o slide lá, vocês vão ver no primeiro slide, justamente no livro Incansáveis, lá de Maurício Benvenuti, né, de 2016, ele afirma que estamos vivendo um momento de mudanças profundas, passando de um comportamento, atitudes de ganância para generosidade, competição para cooperação. Ou seja, a gente está alterando o eixo das pessoas, ao invés de competirem, é lógico que tem isso ainda, mas elas também cooperam, né? Inclusive a fusão dos dois é chamada de competição, tá, gente? Então é o seguinte, há uma nova ética que está emergindo, né? Então justamente esse acesso aos produtos e serviços são mais importantes ainda do que nunca, ok? Do que justamente o poder em si. Logo, o controle exercido pelo Estado ou pelos chefes hierárquicos nas organizações passa a ser menos importante e a participação do povo e dos colaboradores nas empresas ganha espaço. Então, por isso que a gente está vendo aí a ascensão justamente de elementos de estratégias emergenciais que surgem do chão de fábrica, que vai subir nos níveis superiores. A gente tem justamente cada vez mais um modelo baseado na participação popular, e o governo ele acaba perdendo força, né? Mas assim, a gente tem que saber diferenciar ética e moral. Então, logo, qual é a principal diferença, pessoal? Primeiro, é o seguinte: a ética está relacionada ao estudo da moral, tá? Estudo dos valores morais. E os valores são as regras, costumes, tabus, convenções estabelecidas pela sociedade. Então, a ética é mais ampla. Então, justamente esse estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana, suscetível à qualificação do ponto de vista do bem e do mal, se relativamente determinado na sociedade, seja de modo absoluto, ou seja, o estudo. E a moral, justamente, essas são as regras de conduta, né, que uma sociedade julga como válida. Cada sociedade tem a sua, tá? Quer de modo absoluto, em termos geral, no globo, quer variando em tempo e em lugar, enfim, tá? Um grupo tem uma moral específica, um indivíduo tem uma moral específica, mas a ética é mais ampla e estuda todos esses comportamentos, regras, atitudes, ou seja, a moral. O capital social, gente, é muito precioso justamente estudar sobre ele, porque trata desse conjunto de valores e normas informais do que os membros ocupam, os membros de um grupo, né, eles possuem e que permitem a cooperação entre eles. Então, ele gera uma liga social, o capital social, ok? Inclusive, né, Burt, Coleman principalmente é um autor, né, que eu estou trabalhando no meu mestrado, ele define justamente o capital social. Quanto mais o indivíduo possui, maior capital, maior a possibilidade de ascensão, né, em carreira, maiores contatos, mais relacionamentos possui, mais beneficiado ele é justamente porque está inerente a ela a cooperação. Então, as normas que produzem capital social precisam incluir virtudes como honestidade, cumprimento das obrigações e reciprocidade. Então, dentro do capital social, a gente já possui isso incluso, ok? Nessas normas. E o capital social ele tem benefícios, né, que vai até a esfera econômica, igual eu citei para vocês. É importante justamente para a sociedade estar saudável entre si, né, indivíduos, famílias, estados em si. Em relação aos conceitos de valores, né, a gente tem ali vários elementos até dentro da organização, né? Por exemplo, a organização ela possui, né, de acordo com o Knuth, né, uma ética, né? Ou seja, a maioria dos gerentes experientes valoriza mais o comportamento ético, a integridade, nas expectativas compartilhadas do que nas relações a longo prazo do que contratos altamente elaborados. E é isso aí, a postura ética, gente, é fundamental para qualquer sociedade, justamente é que mantém a sociedade unida, coesa, tá? Que envolve justamente esses valores, né? E esses valores eles são comunicados, né? Conhecidos pelos clientes, fornecedores, colaboradores, com o objetivo de aproximar ou afugentar quem pretende de alguma maneira fazer negócio com a organização. Ou seja, a organização ela possui valores específicos e isso que norteia todos os membros organizacionais, inclusive parceiros, para poder relacionar com aquela organização.
O Knuth também afirma que a integridade é um atributo do negociador, né? Ou seja, o negociador tem que agir de uma postura ética, com caráter honesto, justamente para ele conseguir também possuir um capital social que vai além de fronteiras, né? Então, há uma tendência entre especialistas de que o modelo de Harvard, né, negociações baseadas em princípios, fornece um maior equilíbrio entre as partes negociadas, especialmente sem contexto de boa-fé, ou seja, você cria um ambiente que favorece a negociação. Então, a gente tem 4 fundamentos nisso tudo, então: pessoas, interesses, opções e critérios. Dessa forma, os negociadores que utilizam essa abordagem devem se preparar para discutir e negociar os princípios antes da discussão do objeto da negociação. Então, gente, o seguinte: sempre pensar que existem pessoas com diferentes tipos de perfis, né? Existem interesses diversos, existem várias alternativas que são feitas e tem os critérios de escolha naquela negociação. Então, tem que se preparar antes, tá? Para o processo de negociação. Ressalta que entre as críticas que se fazem ao método de negociação baseado em princípios está a fragilidade como se trata o processo quando o negociador altruísta pensa no outro, né, que deseja e pratica cooperação e interage com outros que não levam em conta os princípios. Então, por exemplo, quando você considera os princípios, né, valores que os indivíduos vão adotar uma postura ética, acaba que a negociação baseada em princípio ela fica fragilizada, porque quando os outros não possuem, né, a mesma perspectiva. Então, primeiro, estar imbuído de comportamentos ingênuos frente a interlocutores predadores, podendo ser facilmente manipulado pela disseminação de intenções positivas. Então, tem que ter um cuidado, gente, em função dessas negociações. Nem todo modelo, né, ele é 100% eficaz em todas as situações, ele é contingencial. Ok? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Se tiverem dúvidas, podem estar em contato comigo. Tá em contato comigo. Próximo encontro é o encontro 6. E a gente vai mantendo aí essa comunicação, ok? Um abraço, tchau.